Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Guarantes, eu represento a Conectas aqui em Genebra e estou gravando esse vídeo para a gente bater um papo sobre como foi o nosso trabalho conjunto agora na apresentação do relatório do Brasil ante o Comitê do Direito das Crianças. Na verdade. Esse é um exercício cíclico, né? Ele tem várias fases, mas não tem um começo e um fim, é um exercício contínuo. Eu vou falar rapidinho sobre o que a Convenção dos Direitos da Criança. É uma das 10 convenções do Sistema de Proteção de Direitos Humanos das Nações Unidas, né? E um mecanismo de supervisão elementar delas é o de relatórios periódicos. Então, assim, a cada certo tempo, o país que ratificou precisa apresentar esse relatório. Então, foi a vez do Brasil ser analisado. Mas esse processo já começou bem antes no Brasil, desde 2011, né? Foi feito um primeiro relatório, depois foi atualizado, o comitê finalmente colocou o Brasil na pauta. Então é um ciclo, né? Eu vou explicar rapidinho. É um ciclo bem simples, né? O país apresenta o seu relatório, o comitê faz uma primeira filtragem e elabora um outro documento chamado lista de perguntas. Então ele refina o relatório inicial e faz essas perguntas adicionais, né? São perguntas mais focadas, e são perguntas que provavelmente, ou bem provavelmente, o comitê vai questionar do Brasil. Então, depois disso, o Estado tem a oportunidade de responder essas listas de perguntas, que vai justamente afinar o diálogo, né, aqui em Genebra. A sociedade civil tem a oportunidade de participar em todas essas etapas, né? Apresentando os famosos, né, relatórios alternativos, não, os relatórios sombras, e mesmo se não tiver, né, a possibilidade de elaborar um relatório que mande informação, não precisa ser uma organização internacional, pelo contrário, né, os membros do comitê eles preferem muito mais informação ali de pessoas que estão na ponta, que estão no terreno, que conhecem a situação mesmo, não precisa ter status consultivo, nada, né? Na verdade, para nós brasileiros, o único obstáculo é a língua, né? O português não é uma das línguas oficiais da ONU, né? A gente tem essa facilidade de se comunicar em espanhol, mas na verdade a documentação precisa pelo menos ser em espanhol, né? Também é possibilitada a reunião à distância, né? Então qualquer um pode, a organização pode entrar em contato com o secretariado e pedir uma reunião prévia em Skype. Essas reuniões elas são ou 6 meses antes do Brasil apresentar ou o Brasil ou qualquer outro país apresentar o relatório, ou pode ser também, né, durante a sessão em que o país vai apresentar. No nosso caso, foi um processo bem exitoso. A gente teve várias organizações com focos diferentes, mas a gente se coordenou. A gente teve a possibilidade de fazer a reunião dos 4 membros da Força Tarefa, e foi uma reunião mais ou menos de 1 hora. E aí cada um teve um tempo de falar, expôs as suas prioridades, os seus temas, e depois houve um diálogo com os membros. Foram 4 membros, acho que fluiu bem, foi bem legal. Teve o problema de novo, né, da língua. Nem todos os membros do comitê falavam inglês, na verdade, né? Então, alguns membros falavam francês, outros só espanhol. Isso demorou na tradução, mas não impediu que fosse feito um bom trabalho. Durante a análise do relatório do Brasil, então, são os membros do comitê que sentam com a delegação
né, do Brasil, uma delegação que o governo brasileiro nomeia. Idealmente ela tem que ser composta, né, de membros dos três poderes, não só da esfera federal, mas também esfera estadual e municipal são muito bem-vindas. Então ali a gente monitorou, na verdade, a gente fez um monitoramento do diálogo, né? Se o Brasil respondeu não de uma forma nem tão precisa, a gente teve a oportunidade de informalmente interagir com os membros do comitê, mostrando nossa versão, falar, olha, a gente discorda disso, né? Eu acho que a informação é essa. E aí, numa segunda rodada, os membros do comitê tiveram a oportunidade de refinar as perguntas que a gente achou que não foram muito bem respondidas, né? A estratégia ela pode ser global, né? Então, por exemplo, no caso do direito das crianças, né? Uma organização que fale de vários temas, ou de alguns ou de um. No nosso caso da Conectas, a gente resolveu, né, atacar um ponto que é um ponto grave, que são os dois projetos, né, a PL, da redução da maioridade penal, e também o projeto de lei que aumenta o tempo de internação de 3 a até 10 anos. Né? Na verdade, o que a gente queria focar, que fizesse que o comitê entendesse, é que os dois projetos eram ambamente, né? Que eles ambos eram perigosos, na verdade. Enquanto a delegação brasileira, né, ela estava, né, se adiantou dizendo que era contra o PL a PEC da redução da maioridade penal, mas não comentou nada sobre o projeto de lei de aumento de internação. Então a gente trouxe essa informação aos membros do comitê e eles perguntaram e saiu uma recomendação específica sobre isso, né? De que o o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse, na verdade, né, fosse mantido de acordo com a Convenção de Direito da Criança e não violando a convenção. Né? Depois da, do debate em si, né, houve uma oportunidade de interação, sociedade civil e delegação do governo brasileiro, onde vários pontos foram tocados. Né? Foi pedido que as recomendações do comitê fossem traduzidas para o português, para que se desse publicidade. Né? Então agora a etapa aqui em Genebra vencida, começa uma outra fase, né? Aí no Brasil, que é dar conhecimento ao relatório, que esse relatório seja conhecido do parlamento, né? Que várias outras entidades implicadas nesse relatório tomem conhecimento e que modifiquem, né, suas práticas, modifiquem as legislações né, e recomendem. Né? Lembrando que, muito embora o comitê não seja uma corte, na verdade, né, ele faz apenas recomendações, mas a Convenção do Direito da Criança, sim, é um documento vinculante e deve ser tratada como tal, e as recomendações dela devem ser, na verdade, adotadas, né, de boa fé. Então é isso, desejo um encontro muito frutífero para vocês e um abraço daqui.